Levítico 10, 1 a 7. Chegamos num pedaço triste da narrativa e da história. Depois de muita festa, depois de muita coisa séria, depois de muita expectativa, né, o serviço, o culto é iniciado e nós temos já uma tragédia no primeiro culto prestado. Levítico 10, do 1 ao 7 diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles o fogo e sobre este incenso, e trouxeram um fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Zafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgranheis os vossos cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira do Senhor sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Oremos. Senhor, nós lemos esse texto, mas falo por mim, e creio que cada um pode sondar o seu próprio coração, bem dizendo a Ti, porque o Senhor é misericordioso e gracioso. Porque em algum ponto da minha existência e da minha vida com o Senhor, eu deva ter me comportado como Nadab e Abiú se comportaram diante de Ti. E eu estou espantado de estar em pé aqui, falando em Teu nome. Senhor, não é pouca coisa estar em Tua presença. Não é pouca coisa estar diante de coisas ou de um ambiente que reporta o nome do Senhor. Sabemos que na nova aliança há uma transcendência, uma expansão dessa ideia do culto e de não estar atado a um lugar, mas a reverência continua a mesma, o zelo continua o mesmo, e a forma como devemos nos aproximar do Senhor não mudou. Muito mais do que olhar para Nadab e Abiú nessa noite, nós vamos ver o reflexo nosso, mas também correr para Cristo e bem dizer ao Senhor por tamanha graça e salvação que temos nele. Pai, que a despeito das minhas condições hoje, que o Senhor dê graça a fim de que o sermão venha a ser útil a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar de Walt Disney e Roy Disney? Eu só ouvi falar, nunca fui, né? A tão famosa Disney. Tem uns alunos lá na escola que parece que toda semana estão lá. Cadê o aluno que não veio? Ah, está na Disney, com foto, né? Esses irmãos, no ano de 1954, pegaram todas as suas propriedades, tudo que tinham,
e conseguiram a soma, naquela época, de 17 milhões. É muito dinheiro para o ano de 54. É muito dinheiro. 17 milhões para comprar o local que hoje é conhecido como Parque Walt Disney, né, que tem um monte de atrações. É impossível, talvez, a gente não ter visto. Quem aqui não conhece Mickey Mouse? Então, não sabemos do que está sendo falado. E um canal de TV chamado a ABC, né, o ABC, também se juntaram a eles e emprestaram 6 milhões. Então ali já foram, acho que 23 milhões para poder pôr esse parque para funcionar. E eles compraram um terreno de 160 acres. Eu não faço ideia. Deve ser muito, é muito grande, né? E eles tinham o seguinte, em 1954 eles compraram, e eles tinham uma previsão do seguinte: o dinheiro vai durar 1 ano. 1 ano para construir tudo. Então eles correram. De julho de 1955, eles compraram em maio de 54, e em julho de 1955 eles queriam estar lá cortando a faixa de inauguração. E eles sabiam que até aquela data o dinheiro não existiria mais. Só que tem pelo menos 7 coisas que deram errado no dia da inauguração do parque do Walt Disney. Uma das coisas que aconteceu foi uma enxurrada de bilhetes falsos. Muita gente, já tinha cambista naquela época, muita gente chegou e começou a vender bilhetes falsos. A inauguração estava prevista para convidados e para a imprensa, e tinha alguns ingressos reservados para amigos e familiares dos empregados. Eram esperadas 15 mil pessoas, apareceram 28 mil. Estavam esperando 15 mil pessoas, né? 28 mil apareceram. Então nós temos aí já deu problema. Congestionamento. A cidade, né, de Anaheim não estava preparada para a quantidade de pessoas que chegaria para a inauguração. Então houve um congestionamento de 7 quilômetros que travou a principal rodovia por horas. Bilhetes falsos, congestionamento. E eles chegaram, você acha que em 1 ano dá para construir um parque daquele? Não dá. E quando eles chegaram no período, né, na inauguração, o parque não estava pronto. E foi uma verdadeira maratona para terminar a construção do parque. Trabalhadores ainda estavam pintando várias estruturas e removendo mato da beira dos canais, e alguns brinquedos nem estavam funcionando no dia da inauguração. Um outro problema, não tinha comida e bebida suficiente. Eles se programaram para 15 mil pessoas. Chega a 28 mil, acabou com a comida. Água, comida, zerou. Temperatura alta, né? De tal forma que o asfalto começou a ficar tão pegajoso que pessoas perderam o sapato grudado no asfalto. E muitos brinquedos quebraram na primeira execução. Muitos brinquedos quebraram. O voo do Peter Pan, 20 mil léguas submarinas, Dumbo, o elefante voador, estragaram momentos após a inauguração. Então a gente tem aí um relato não tão positivo da inauguração do Parque Walt Disney. Você poderia dizer que no meio disso há um pouco de imprevisto e falta de planejamento. Talvez essa desculpa que poderia ser dada. Mas nós não podemos dizer o mesmo da inauguração do tabernáculo. Não foi imprevisto, não foi falta de planejamento o que aconteceu com Nadab e Abiú. O primeiro culto deu errado por pura desobediência. O script estava todo lá. Porém, os artistas, e aqui eu uso entre aspas, quiseram fazer o seu próprio show, quiseram fazer do seu próprio jeito. E a ideia desses 7 versículos aqui, de forma bem simples, né? Nós só temos 2 pensamentos a tratar, é o seguinte: é perigoso, irmãos, fazer as coisas de Deus sem levar em conta a vontade de Deus. Olha, isso nós chegamos a ver assim, a torta direita em nossos dias. Coisas absurdas
feitas em nome de Deus, sem levar em conta a vontade de Deus ou a mente de Deus naquilo que é feito. E o foco do texto não é principalmente o erro de Nadab e Abiú, mas é a santidade de Deus. Que é o que Moisés vai falar no versículo 3. Mostrarei minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Esse é o coração dessa parte da narrativa. Eu sei que há o erro dos irmãos, mas o erro ressalta que Deus é santo e que Ele leva a sério a glória dEle. Deus será santificado e glorificado naqueles que se aproximam dEle, quer na bênção ou na maldição. Quer Deus abençoando, cuidando e favorecendo os que fazem de acordo com a sua vontade, ou quer Deus punindo, trazendo juízo e corrigindo aqueles que fazem contrário à sua vontade. Então, a primeira coisa que nós podemos notar é que eles falharam porque não tiveram cuidado na presença de Deus. Não tiveram cuidado na presença de Deus. Os 3 primeiros versos vão trabalhar isso. Nadab e Abiú, eles começam a arranjar e fazer os preparativos para servir a Deus, iniciar o culto. Lembra? Houve a dedicação, saiu fogo do Senhor e acendeu o altar. E dali em diante, os sacerdotes começariam a atender, a fazer a parte deles, a fazer o trabalho deles. E nisso que eles foram, quando chegaram, e a gente vai ver 2 coisas aqui que contribuem para esse tipo de juízo, eles foram fulminados perante Deus. Os filhos de Arão fizeram quase tudo certo. Tomaram o incensário, que é o que o texto diz, colocaram a brasa, por fogo, mas não cuidaram de fazer da forma que Deus ordenou. E aqui é uma grande discussão sobre o que seria esse fogo estranho. Tem até uma conferência lá nos Estados Unidos, John MacArthur, chamado Fogo Estranho, que eles trabalham, vamos dizer assim, positivamente instruindo o que é adoração, mostrando biblicamente o que é adoração, e negativamente corrigindo, ou rebatendo, ou denunciando o que não é adoração e aquilo que tem varrido o coração, pelo menos dos norte-americanos, que infelizmente acaba sendo copiado aqui. Só uma pergunta, vocês souberam alguma coisa desse movimento de Asbury? Deu algum resultado na cidade? Deu algum efeito? Já sei de alguns grupos aqui que estão tentando copiar o negócio. Mas enfim, o que a gente pode pesquisar e sondar, primeiramente, o que aconteceu de fato? A gente está lendo um texto, temos que usar o texto e imaginar em cima do texto. Parece que eles entraram aonde não deveriam. Fala-se de oferecer fogo estranho, mas fala que esse fogo saiu da presença do Senhor. A presença do Senhor estava onde? No Santo dos Santos. Quem poderia entrar no Santo dos Santos? Sumo sacerdote. Nadab e Abiú eram sumos sacerdotes? Não. Eles eram sacerdotes. Eu não sei se isso já saltou à sua mente na leitura do texto, mas eles pisaram aonde não deveriam. Eles foram além de um limite estabelecido por Deus. E a questão é tanta que quando a gente vai para o capítulo 16 de Levítico, quando fala da preparativo da festa da expiação, aqui é dito que nem o sumo sacerdote poderia entrar quando ele quisesse lá. Não era uma coisa, bom, já que eu tenho a carteirinha VIP, sou sumo sacerdote, eu posso entrar além do véu a hora que eu quiser. Não. Olha só, Levítico 16, 1 e 2. Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão,
que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Ele deveria entrar no dia da expiação. Era o dia que ele poderia abrir a cortininha e entrar. Então nós já sabemos que, muito mais do que por algo estranho dentro do incensário, Nadab e Abiú colocaram os pés em um terreno que eles não deveriam pisar. Eles foram até um cômodo ali do santuário onde eles não deveriam ter ido. E a prova disso, a corroboração disso é que Arão é avisado. Nem Arão poderia, ao bel prazer, entrar e sair quando quisesse, mas só no dia específico, ele somente poderia entrar lá. Agora, nós podemos pensar na natureza do fogo, que eles ofereceram brasas de algum outro local e não daquela retirada do altar, como indicado pelo Senhor. Que o fogo não deveria se apagar, então eles pegavam o fogo do incensário e sempre pegavam a brasa do altar que o Senhor incendiou e trazia para dentro do incensário, de manhã e no final do dia. Eles não deveriam pegar de nenhum outro local. O incenso em si não parece ser o problema. O aroma, não é o problema o incensário, mas é o que fazia a combustão ali para que o aroma subisse. O fogo que é mencionado é aquele que partiu da presença do Senhor em 9:24. Voltam lá. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e que vendo o povo jubilaram e prostraram sobre os seus rostos. O fogo que trouxe alegria, depois é o fogo que traz o pranto e a lamentação para o povo. E o Senhor, no Velho Testamento todo, ele tem esse aspecto na revelação e no trato para com os seus. Por exemplo, Êxodo 24. Êxodo 24, 17. Como que o Senhor é visto por estas pessoas? O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte aos olhos dos filhos de Israel. Deuteronômio 5:22. Deuteronômio 5:22. Estas palavras falou o Senhor a toda a congregação no monte do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Eu fico pensando, o texto anterior que fala que o aspecto da glória de Deus era como um fogo devorador, e derrama sua glória sobre nós. Tem esses cânticos aí? O pessoal usa a poesia e desconsidera a teologia. A linguagem é que eles estavam diante de alguém que poderia consumi-los de fato, como aconteceu com Nadab e Abiú. Não vou ler os demais textos, eu vou pular logo para Hebreus 12, que foi lido na liturgia, e que agora eu creio que fará um pouco mais sentido, por que o autor faz essa alusão. Versículos 28 e 29 do capítulo 12 de Hebreus, falando para um povo que está cogitando abandonar o Senhor, ir atrás de uma outra religião. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor.
Não é um aspecto, uma prerrogativa, uma qualidade ou algo específico da antiga aliança pensar em Deus como, não, esse aspecto duro, pesado, firme, rígido de Deus só acontece lá. Não esqueçam de Ananias e Safira. Não esqueçam deles. Verso 22 de Êxodo 19, os sacerdotes, quando fossem à presença de Deus, eles deveriam se consagrar, eles deveriam se cuidar disso. Êxodo 19, 22. Vamos ver o 21. E o Senhor disse a Moisés: adverte o povo que não traspasse o termo até ao Senhor para vê-lo. Deus não é um objeto de curiosidade. Olha, como é que é? Vou lá. Para vê-lo, a fim de que muitos deles não pereçam. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então, dentro dessa primeira parte, nós podemos dizer que eles falharam porque eles não tomaram cuidado na presença de Deus. Eles foram a um ponto que eles não foram autorizados e liberados para estarem. Pegaram um fogo que não é aquele oriundo de Deus, né? Qualquer coisa fora de Deus. E no final foram punidos, porque Deus disse que seria santificado em todos que se aproximassem dele, e o povo veria isso e entenderia que Deus foi glorificado. O que nós podemos aplicar nesse ponto, então? Ninguém precisa entrar com um objeto emanando algum tipo de fumaça e queimando aqui hoje. Nós não precisamos disso. Mas nós podemos aplicar o fogo estranho como qualquer uso de meios carnais para acender o fogo da devoção e do louvor. Isso tem acontecido demais. As maiores aberrações, as coisas mais esdrúxulas e esquisitas, a fim de promover a adoração ao Senhor. E no final nós entendemos que aquilo é algo como, não, mas dessa forma a pessoa ela virá e ela vai ficar no meio. Então vamos fazer assim. Introduz ritmos que trazem aparência do mal. Adotam-se práticas que no final é mais para entreter a congregação do que apoiar ou apontar para Deus de fato. E aqui eu não tenho, vamos dizer assim, pena nenhuma de dizer como coreografia, né, essas coisas, ficar dançando no culto. Danças. Essa semana mesmo, estava passando ali no aplicativo e o pessoal começou a jogar capoeira no meio do louvor. E virou um mortal. Vi um outro vídeo do pastor dançando o hip hop lá, fazendo robozinho, e todo mundo pulando e tal, né? Sem contar de outros casos de funk. Não é por causa de um gosto pessoal, mas nós sabemos que aquilo não santifica, não traz um senso de temor e reverência a Deus, mas agrada mais o coração daqueles que estão envolvidos com aquilo. Nós não devemos usar meios carnais para acender o fogo da devoção e do louvor ao Senhor. Que quando isso é feito de forma verdadeira, é somente por Cristo e pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que compunge, que quebra, que constrange. É Cristo quem revela e é Cristo quem atrai. Ele mesmo disse que quando fosse levantado, atrairia todos a Ele mesmo. Nós temos um grupo que falhou. Nós temos uma dupla que falhou. Mas nós temos outros que foram bem-sucedidos porque obedeceram ao Senhor. Fizeram da forma como Deus pediu, da forma como Deus mandou. Voltando para Êxodo, e é o nosso pensamento final, do 4 ao 7,
Estes pararam, ficaram no meio do caminho, morreram. Foram aonde Deus não mandou e entregaram o que Deus não pediu. Mas também há aqueles que fazem, que dão ouvidos e que atendem. Se por um lado o Senhor puniu e consumiu aqueles que desobedeceram, por outro o Senhor foi santificado naqueles que obedeceram. E a palavra-chave até esse ponto do texto é essa, desde o capítulo 1 até aqui o capítulo 10 de Levítico. E fizeram conforme a palavra do Senhor. Nós estamos numa época onde há uma enxurrada, um bombardeio de coisas para que, olha, faça a sua vontade. Faça o que der na telha. Viva do seu jeito. Não há limites, não há padrões, não existem, vamos dizer assim, marcos, coisas que diferenciam, limites estabelecidos. Tudo pode, tudo é lícito. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para Deus, nós vamos entender que há termo para tudo. E uma questão bem triste aqui é que o pai não pôde lamentar a morte dos seus filhos. E os parentes foram chamados, né? Os filhos do tio, não sei se é primo, que parentesco que entra aqui, né? Mas eles foram chamados para que com as túnicas carregarem os 2 corpos e deixarem fora do arraial, possivelmente aonde os restos mortais da oferta pelo pecado e pela culpa do pecado eram lançados. Dando a entender, Deus não tem prazer no pecado. Os demais sacerdotes e o sumo sacerdote, a vida para eles deveria continuar. O povo poderia lamentar, o povo poderia desgrenhar os cabelos, mas os sacerdotes e os sacerdotes e o sumo sacerdote, eles não deveriam parar o serviço. Por um lado, é um ato de graça, mostrando ao povo o seguinte: olha, Deus não está rejeitando o ministério destes homens, mas para também entender o seguinte: Deus ele vai ser santificado e eles precisam continuar servindo a Deus no serviço ali. Aquilo não poderia parar. Servir a Deus era mais importante do que qualquer outra coisa naquele momento. O serviço deveria ser prestado, a ministração deveria continuar, eles não deveriam lamentar e nem se prostrarem em luto pelo que aconteceu, e principalmente para não darem a entender de que o que Deus fez estava errado. Especialmente Arão. Quando Deus fala, o texto diz no final do versículo 3, Arão se calou. Olha, irmãos, sem sermos frios, né? Como você se sentiria se o seu filho, na sua frente, fosse morto porque desobedeceu a Deus? E ao mesmo tempo, você tem que engolir aquilo e saber que eu tenho que servir a Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Não é uma coisa fácil. A gente não pode falar disso como se na nossa circunstância nós fôssemos fazer diferentes. Mas quantos e quantos fraquejam na fé quando o Senhor visita os filhos e não querem permanecer? E não querem caminhar com Deus? Porque estão vendo que Deus está pesando a mão naqueles que deveriam santificar ao Senhor. O luto pelas vítimas deveria ser feito pelos parentes, mas Arão e seus filhos não deveriam deixar nada interromper o serviço deles ao Senhor. E quando chega lá no capítulo 21 de Levítico, isso é reafirmado. Levítico 21, 10 e 12. Levítico 21, versículos 10 a 12. Uma que eles não deveriam se contaminar com o corpo morto. E aqui diz assim. Levítico 10 a 12. O sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja a cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas,
não desgrenhará os cabelos e nem rasgará as suas vestes. Não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele, assinado: eu sou o Senhor. De Davis, ele faz o seguinte comentário, e eu acho que o padrão que ele apresenta é algo muito importante, muito interessante. Antes de entrar no comentário dele, lembre-se o seguinte: o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, é um relato sobre a revelação de quem é o Deus da aliança. Quem é esse Deus que trouxe o povo para uma terra que mana leite e mel? E tudo que está registrado ali, principalmente para aquele povo de início, é para que eles não cometessem os mesmos erros que os outros cometeram no passado, a fim de continuarem ou serem preservados diante do Senhor. Davis, ele faz uma seguinte observação: a falha sacerdotal logo após a ordenação deve ser vista à luz de histórias semelhantes. Por exemplo, existe o jardim, mas depois o pecado no jardim. A inauguração do jardim, Adão e Eva, e o pecado. Há a libertação, a preservação de Noé e de toda a sua família da arca, e o sacrifício que acompanha. E o que tem logo após? A história da embriaguez de Noé. Da mesma forma, no Sinai, a primeira teofania, a manifestação do Senhor e da sua aliança, mas depois vem logo o bezerro de ouro. Nota, há sempre um padrão em que há um ápice de algo tão bom e depois um declínio absurdo, uma queda horrorosa. Assim, a transgressão sacerdotal surge imediatamente após a ordenação sacerdotal. Até os sacerdotes podem errar, e podem errar logo após a ordenação, e podem a possibilidade, eles não são permitidos a isso. A história então é projetada para alertar e assim salvar o ministério em Israel. É contado para dizer o seguinte: olha, prestem atenção, olha o padrão na história. Aqueles que estavam servindo na presença de Deus. E o caso é que mais para frente, sabe quem vai experimentar isso? Moisés. E Deus vai dizer o seguinte para Moisés: Moisés, você não vai entrar na rocha. Por quê? Quem lembra da razão? Não porque você não me santificou diante do povo. Porque você não me santificou diante do povo. As aplicações. A narrativa é triste, porém simples e clara. Desobediência é um péssimo negócio nas coisas de Deus. O que nós aprendemos aqui, e a gente sempre fala, por exemplo, para as crianças, que obedecer é bênção e desobedecer é dor. Falo para as minhas filhas que elas não devem obedecer a mim ou a Daisy por causa do medo da vara, mas porque nós amamos elas. Desobediência por medo não dura, mas a que é feita em amor dura. Desobediência nas coisas de Deus é um péssimo negócio. Uma hora Deus ele vem acertar as contas. Uma segunda aplicação: nós devemos existir o clamor dos nossos dias de uma vida com Deus customizadas às nossas necessidades. E a adequação de Deus às prioridades de nossas agendas. Em outras palavras, a vida com Deus, ela é considerada quando eu precisar de Deus, em lugar de que eu necessito de Deus, de fato. Como sacerdotes, ou como um sacerdócio, melhor dizendo, santo e real que é a igreja, cada um de nós deve demonstrar máxima consagração para com as coisas de Deus. Por exemplo, o Eduardo tem mencionado bastante
especialmente nas nossas assembleias, de que nós não podemos cuidar disso daqui, por exemplo, de uma forma relaxada. Nós não podemos tratar o culto como uma coisa que pode ser descartável, supérflua, né? Como se fosse opcional. Fazendo coro com um irmão, né, que certa vez comentou comigo, não há base bíblica para que haja 2 cultos no mesmo dia. Você não vai achar. Falando, você tem que ter culto de manhã e de noite. Mas há base bíblica para o culto. E se há culto, esforcemos-nos para estar lá. Esforcemos-nos para estarmos lá. Porque nós somos sacerdotes de Deus. Você é sacerdote de Deus. Se santifique, se consagre ao se apresentar diante do Senhor. E para a gente finalizar, Hebreus 13:15. Hebreus capítulo 13, versículo 15. O texto ele é claro, autoexplicativo e carece de qualquer outra adição. Não carece. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós louvamos a Ti, porque o Senhor é longânimo e assaz benigno para conosco. O nome do Senhor é algo sério. Estar na presença do Senhor é algo sério. Não só quando solenemente nos reunimos, mas como temos visto de manhã, estamos ante a sua face a todo momento. E quantas vezes a nossa mente desliga dessa realidade, dessa verdade absoluta, de que estamos diante do Senhor. E de que a nossa vida é uma vida vivida para o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a sairmos da letargia, daquilo que é cômodo. Ajuda-nos, ó Deus, a perscrutarmos e sondarmos o nosso coração e falar a mesma coisa que o salmista: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que o meditar dos meus lábios e as palavras do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor. Nós assim rogamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Lembrando que sábado, às 7 horas da noite, tem aniversário da igreja na Ilha do Governador. Eu vou estar pregando sábado de noite. Domingo de manhã o Gleidson vai estar dando EBD e ele vai estar dirigindo a assembleia. E à noite, tanto de manhã quanto de noite, ainda vou estar pregando lá na Ilha do Governador. Domingo que vem à noite é o Júnior, se Deus permitir, que vai estar trazendo a mensagem. Deus abençoe.